Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, programa gravado, né, nesta edição, época de final de ano, né, finalzinho de 2020, entrada de 2021, né, e a gente trazendo aqui alguns programas especiais que a gente faz com você, claro, para que sempre você continue seguindo aqui as TV Santa Cecília, acompanhando a gente, ficando sempre bem informado, né? Sempre um balanço do que foi 2020, projeções para o que pode acontecer, quem sabe em 2021, né? Claro que as projeções de 19 para 20, acho que quase nenhuma acabou batendo, né? Porque afinal de contas, acho que ninguém imaginava que nós passaríamos um ano de 2020 como passamos, tentando combater um vírus que virou o mundo de ponta cabeça, né? E que retraiu a economia do planeta inteiro e nos causa aí grandes constrangimentos, grandes problemas, além de todas as perdas que nós tivemos aqui pela região, pelo país e pelo mundo afora, né? Sempre no horário das 13h30 você confere o Ponto de Vista, né, que tem diariamente a sua reprise de segunda a sexta-feira, às 20 horas, às 8 da noite, aqui pela Santa Cecília TV. Programa especial, como eu falei, né, para a gente traçar aí planejamento, né, e ver um olhar aí do que dizem os astros em relação ao fechamento de 2020 e, claro, ao que virá aí por 2021. É com muito prazer aqui, a gente sempre começando pelo lado esquerdo, né, que a gente traz o astrólogo George Jorge, que mais uma vez comparece aqui ao Ponto de Vista, né, para falar para as pessoas, né, para avaliar aí os signos que mais vão ter destaque aí no ano, enfim, as questões mais importantes dessa projeção que a gente gosta de fazer sempre para o ano que vem. Prazer recebê-lo, Jorge. Tudo bem? Eu que agradeço e vou fazer uma correção com você. Opa, nós estivemos aqui em 2019, final de 19. Eu não consegui assistir a gravação de 19. É mesmo? Não consegui gravar, mas tenho isso marcado. Eu e a Márcia falamos. O ano de 2020 será um ano difícil pela configuração planetária que a gente tinha. E nós fomos considerados em diversos locais por jornalistas pessimistas. Pessimistas ao extremo. Os pessimistas foram embora do estúdio. Mas eu acho que o pessimismo, né, na cabeça das pessoas sempre focado aí na área econômica, né, dificuldade de se conseguir um número maior de emprego. Temos o Brasil aí com mais de 15 milhões de desempregados, infelizmente. Não, fica aquela história, na cabeça, né, das pessoas não jamais aconteceria o que aconteceu, né? Mas nós também não esperaríamos que chegaria a tal ponto. Nós sabíamos, já faz anos que nós sabíamos que 2020 ia ter um quadro planetário bastante complexo. Eu, nem você, ninguém tinha vivido esse quadro. Então, tudo serve de experiência para nós que estudamos os ciclos, né? A astrologia, na verdade, ela estuda o ciclo do céu. O que se acontece agora e daqui, quando se repetir esse ciclo, tende a se repetir o tema, né? Perfeito. Foi o que aconteceu. E com a gente também hoje a Jussara Leite, não é? Que ela atua na área de cosmologia chinesa. Eu confesso que para mim é uma novidade, acho que para muita gente que nos acompanha também, né? Pessoal mais acostumado com o Jorge aqui, com a astrologia, né? E a Jussara vai poder então explicar direitinho como é que funciona aí essa área de atuação. Prazer recebê-la também, tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo dentro do possível. Dentro do possível, né? Esse ano que se encerra, né? Esperamos uma melhora para o ano que vem, né? Mas assim, a cosmologia chinesa, ela não é muito diferente do que é um lado ocidental. Só que assim, vira muito para o lado oriental, só vira para o lado oriental. Então nós temos 12 animais também, né? E cada pessoa nesses animais, ela tem 4 elementos, que são sempre relacionados com o animal que ela também tem. Então, são cálculos em cima de cálculos, em cima de cálculos para chegar nisso. Como as pessoas, né, começam a trabalhar com a cosmologia chinesa, elas se encantam, porque na verdade ela te dá até um parâmetro assim do que você deve fazer como esporte. Como esporte? Como esporte, como o tipo de alimentação que você tem que comer, o que é bom, o que não é bom para você. Então, tudo isso te dá na cosmologia chinesa. Você tem que ficar praticamente assim, porque o que faz a cosmologia? Você tem que estar, é um parâmetro de céu, né, terra e o homem. O homem tem que estar nesse equilíbrio entre céu e terra. E a partir de que momento você consegue fazer
essa avaliação da pessoa, enfim, né? Sabendo que idade, hora que nasceu, são 4 pilares. Data de nascimento, é isso? 4 pilares do destino, que é a hora, né? A hora, o dia, o mês e o ano. Então, a partir daí, você tem um mapa de uma pessoa. Mapa, sim. Você tem todo um parâmetro dela, o que significa, o que ela pode viver, até onde ela pode ir, até onde ela não deve ir. Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Uma pessoa madeira, tá? E ela vai trabalhar com carro, ela vai trabalhar com elemento metal. Fatalmente, ela não vai ter, ela pode até se sobressair, mas não tanto. Quanto, por exemplo, essa pessoa se trabalhasse com supermercado, que é elemento fogo, são coisas assim. Então, quando chegam no meu consultório, por exemplo, uma pessoa que está lá com hérnia de disco, porque ela tá trabalhando com água, entendeu? Ela tem um disco e água, ela já está com hérnia de disco, com uma série de doenças que vêm proveniente ao quê? A isso. Então, daí você começa a corrigir aquela pessoa, daí ela acaba encontrando o médico certo, o horário certo de ela fazer as coisas, ela muda de profissão, ela fica mais feliz, ou se ela não está feliz no casamento, ela separa. Então, por quê? Porque tudo isso tem muito a ver com a felicidade, né? Você tem que ser feliz. A maioria das pessoas que procuram você são em busca da felicidade, realização pessoal, ou não dá para a gente... É mais realização pessoal. Eu trabalho, eu trabalho muito com indicação, né? Então, as pessoas que indicam já sabem mais ou menos que, olha, vai lá que... Não é que ela resolve, na verdade você vai estudar a pessoa e você vai dar o parâmetro de vida para ela. Né? Isso aqui dá para você fazer, por exemplo, você pode, de repente, eu tive um casal que os filhos foram embora para os Estados Unidos e eles ficaram sozinhos. Os 2 eram um elemento fogo. Eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa que seja relacionado à moto. Aí eles compraram uma moto cross e começaram a investir nisso. Eles não sentiram essa saída das crianças, né? As crianças, olha, eles já eram adultos e tal, e ficaram muito bem, entendeu? Então, é isso que você tem que buscar, porque eles estavam realmente na natação, é uma coisa que é exatamente ao contrário do que eles estavam pensando em fazer, entendeu? Então, assim, as crianças foram embora e eles ficaram felizes, por quê? Porque eles estavam no elemento fogo, eles estavam trabalhando com o elemento fogo, que é o que era o signo deles. Tá, e a cosmologia chinesa, ela serve mais no individual de cada um? Ou não. Tem uma visão ampla como a astrologia aqui não, que o Jorge passa para a gente aqui? Né? É semelhante? Eu vejo às vezes as logias da seguinte forma, elas se fundamentam diferentemente, né? Porque a astrologia são nos astros e a cosmologia chinesa são nas estrelas, né? Nas estrelas. Então, assim, são abordagens de fundamentos diferentes, mas eu acredito que ambas, elas têm um objetivo semelhante. A realização pessoal, a profissional, a felicidade, o karma, a família, a alimentação, a saúde. Você vai numa cosmologia chinesa, vai numa astrologia tradicional, você vai em busca dessas respostas. Às vezes não importa o meio que você procura, e sim a finalidade que você tem a necessidade, né? E um bom profissional, né? Bom, isso aí. Sempre, né? Um bom profissional, sempre. Né? Não pode ser aqueles enganadores ali de plantão, né? Sim, isso existe facilmente. Hoje em dia, atualmente, nós estamos com os Pop Astrology, né? Os Pop Astrology, que são os youtubers, que todo mundo sabe de astrologia, todo mundo dá palpite. Agora estão entrando na astrologia helenística, na astrologia clássica, do século lá 2 a.C., então, assim, todo mundo sabe de alguma coisa. E as redes sociais estão aí à disposição para que eles, né, coloquem a sua sabedoria a serviço de todos. Né? Eles prestam, na verdade, um desserviço, porque dá muito trabalho para a gente aqui em astrologia falar. Por exemplo, para quem está escutando hoje aqui e você pega uma leitura na internet, estamos na era de Aquário. Não estamos na era de Aquário. Não é? Só fala quem está na era de Aquário, quem não estuda, quem não sabe, não conhece. Era feita através da precessão dos equinócios. Né? Ela, inclusive, o zodíaco não é de Áries a Peixes, é de Peixes a Áries. É diferente. É o deslocamento do ponto vernal. As pessoas não sabem, ou não estudaram, leva 2.160 anos cada era. A nossa era ainda vai entrar daqui a, sei lá, em 2.400, 2.500, a era de Aquário.
O que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no dia 21 de dezembro, agora, nós tivemos um alinhamento de 2 astros, né? Júpiter e Saturno. Só que esse alinhamento, ele ocorre de 20 em 20 anos. Nós temos esse alinhamento no céu. Não é novidade para o astrólogo. E é um alinhamento que ocorre e promove mudanças sociais e políticas. Isso é fato. Só que desta vez, esse alinhamento foi com uma proximidade muito grande, que é meio que raro acontecer isso, né? E a cada 200 anos, esse alinhamento ocorre num determinado elemento. Existe o fogo, terra, ar e água. Esses últimos 200 anos aconteceu no elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Então, quando a gente fala de mudanças políticas, sociais, econômicas, está acontecendo em terra, qual é o padrão? É o apego, é a matéria, é o território, é o dinheiro, é a compra. O que nós tivemos nesses 200 últimos anos? Justamente o interesse na questão prática, na questão financeira, né? Obter e ter. Este alinhamento, por que ele é marcado como algo extremamente importante? Porque ele aconteceu no signo de Aquário. E Aquário começa a mudar o elemento, entrou no ar. Nos próximos 200 anos, a cada 20 anos que esse alinhamento ocorrer, ele vai ocorrer no elemento ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Aí você fala assim, o que interessa isto? O que muda isto? Muda justamente o modelo. O modelo não é mais terreno, não é mais prático e financeiro. Ele passa a ser intelectual, racional e humano. Então nós estamos entrando agora, começamos agora a entrar num modelo de vida onde as questões de cunho social, elas serão importantes. O coletivo, a melhora, né? Homens negros importam, né? Isso. Então, já começou, porque o alinhamento, quando ele marca o alinhamento no dia 21 de dezembro, foi às 15 horas e 22 minutos, não é dali que começa. Já vem uma energia por trás disso, um movimento que já vai acontecendo. Aí, dali em diante, ele marca o início de um novo tempo que a gente tem, mas não é era. É porque a era é Aquário, as pessoas se confundem. Então, assim, nós estamos vivendo agora, começamos a nos preocupar mais com o ser e não com o ter. Isso que é importante. Isso que é importante a gente entender. Essa questão que envolve o negro que você lembrou aí é básica, um modelo, né? mas assim, é um modelo que nós estamos entrando e vai desenrolar aos poucos. Claro que no meio de tudo isso aí existem problemas. E é interessante que o discurso do novo presidente aí, né? O presidente do mundo praticamente, o Biden, né? Ele meio que marca uma figura muito semelhante a esse modelo. Porque quando acontecem esses alinhamentos, geralmente aparece uma pessoa representativa para isso, então, governante. Ele vai se destacar muito. É um governante. Você fez o mapa dele? É maravilhoso. Você fez o mapa do dele. Biden? Sim. Ah, é? E assim, o destaque... O mapa dela é chinês, tá? Não é o meu mapa. Não é o mapa da astrologia tradicional. Então, o mapa dele, ele realmente... Não é que ele vai colocar ordem na história, até porque ele vai lutar muito para isso, mas ele tem um destaque muito sério. Ele vai colocar esse ser aí em um punho. Então é diferente, a minha era é de 2004 a 2024. Nós estamos numa era 8. 20 anos. Uma era 8, onde nada fica debaixo do tapete. Então é assim, você vai vendo no Rio, né? O Rio, as coisas começam a acontecer e vai acontecer com muita gente que fizer exatamente o que não deve ser feito. Então, você assume um cargo e você tem um poder político e as coisas têm que ficar muito claras, principalmente nessa área. Política, religião, então não existem mais essas coisas vão terminando. Você pode ver que numa era 7, onde foi até 2004, tinha Collor, tinha... Além da lenda na nossa área, né, Jorge? Além da lenda, que era que ele põe uma bolinha ali na tua janela que vai acontecer isso e isso. Mentira, não vai acontecer nada. Lenda? Era. Que tinha os gnomos. Isso. Eu adorava. Então, mas exatamente, ela terminou exatamente nessa era. Você compra uma série de coisas para quê? Porque tudo isso daqui, por exemplo, a cosmologia chinesa, o Feng Shui chegou no nosso país exatamente nessa era. E aí, o que aconteceu? Você põe isso daqui e chega ali, põe na tua porta que você vai ficar milionário. Mentira, não vai ficar milionário. É muito estudo para você chegar nisso aqui, né? Eu lembro bastante também. Porque as pessoas falam assim, mas o que vale é a intenção. Não é a intenção. Não é a intenção. Vale o que vale é a intenção, não. Você estuda muito para chegar aqui. É aquela história lá que está chovendo muito, você bota o ovo, é isso, né?
Não, essa história de vó. Essa história de vó. Também não funciona bem, né? Não adianta nada botar ovo lá, só vai parar de chover quando tiver que chover. Santa Clara, exatamente isso. Nunca viu? Não, essa não. Bota a pele para Santa Clara, bota o ovo lá não sei aonde. Minha avó fazia isso. Não é? Era. Aí para a chuva e tal. Mentira, não para a chuva nada. Uma hora vai parar de chover, né? Aí vai dizer que foi a Santa Clara, foi o ovo, não sei o quê, né? Bom, Jorge, será que teremos um 2020 assim tão pesado, 2021 tão pesado aí como 2020? Acho que tão pesado, acho que não vai dar para ser, Se né? você prestar atenção agora nesse programa, depois você fala para mim. Falo, sim. 2019 para 20, nós terminamos 2019 com um grande eclipse no céu. Já 19. Aí iniciamos 20, no dia 10 de janeiro, um outro eclipse acontecendo. O que geralmente ocorre em 4 eclipses por ano, 5, sempre um solar seguido de um lunar, em 2020 nós tivemos 6 eclipses, né? E logo depois do dia 10, no dia 12, nós tivemos o encontro de Saturno e Plutão em Capricórnio. Logo depois se juntou Júpiter e depois veio Marte, ou seja, 4 astros que nós não tínhamos visto eles no céu da conjunção. Só que já era de evidente que quando Saturno se encontra com Plutão, alguma coisa na Terra ocorre e geralmente envolve morte coletiva. Isso já tinha acontecido há 37 anos atrás, porque esse alinhamento, diferentemente de Júpiter e Saturno, em vez de acontecer em 20 anos, ele acontece por volta de 35, 40 anos. E nos anos 80 nós tivemos a epidemia da AIDS. Não foi pandemia, foi epidemia. Então, assim, já sabe que daqui a 35 anos teremos novamente esse alinhamento planetário, que algo poderá surgir como morte coletiva. Em 17, eu já estava fazendo algumas entrevistas com astrólogos especializados em astrologia mundial e já diziam, 2020 será o fundo do poço. E a gente falou assim, João, vamos estudar o que significa isso. Imaginamos uma guerra, alguma coisa assim. E realmente foi uma guerra silenciosa, como dizem, né? Então, 2021 agora, não serão mais esses astros que estarão respondendo no céu, porque a configuração mudou. É como na sua vida, de repente você está vivendo uma fase dificílima na sua vida. Você perde seu emprego, perde seu pai, as coisas não vão andando, você perde dinheiro, enfim. Acontece, isso é natural na vida e às vezes parece que não tem uma luz no final do túnel. E de repente tudo muda, que é assim que acontece. Mas também para novamente haver essa mudança, você precisa também ter adaptações. Então assim, 21 não tem o mesmo quadro de 2020 de forma nenhuma. Teremos 4 eclipses normais, só que uma configuração no céu é representante de 2021. O astro Saturno em Aquário e Urano no signo de Touro. Urano já veio mostrando para que veio, quando ele entrou em 17 para 18 em Touro e começou a trazer as mudanças da moeda e do dinheiro. Possivelmente o papel vai se ressignificar bastante forte. Nós teremos outras moedas aí no mercado e também as moedas paralelas, né? Aquelas moedas paralelas. Urano já está mudando o setor finanças. Você vê que nós já temos o Pix. Daqui em diante a coisa vai tomar um outro rumo. O Bitcoin é uma dessas aí, né? E pode até ser chamada de outros nomes e termos outros efeitos. Isso. Esse é um dos pontos. Só que quando Saturno enquadra com Urano no céu, se tensiona, na mitologia grega são os 2 senhores do céu, os 2 pais divinos. Urano, que não tem pai sobre ele, e Saturno, que é o Cronos, é filho dele. Eles estão em embate no céu. O que representa isso na Terra? O conservador versus o progressista. Então, o que nós podemos ter é a falta de meio termo nesse assunto. Ou a pessoa assume uma posição extremamente conservadora versus aquela que é extremamente progressista Vamos e, às seguir vezes, nessa linha? até reacionário. Esse é um ponto no céu que está marcando. Em fevereiro, esse aspecto acontece em fevereiro. Em junho e em dezembro volta a acontecer. Mas esse é o único aspecto do céu. Forte e evidente para 2021. Mas assim, os primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, nós ainda temos alguns alinhamentos extremamente complicados. Nós temos que aguardar até que Marte se encontre com Urano, Júpiter enquadre com Urano, janeiro e fevereiro adaptarmos, tá bem? Flexibilizar. A palavra de ordem é flexibilidade, porque aos poucos nós vamos caminhando para um momento melhor na vida. Muito bem, a gente vai fazer uma paradinha aqui no Ponto de Vista, um rápido intervalo e voltamos na sequência. Ok, estamos de volta, sequência aqui do nosso Ponto de Vista, programa especial nesta reta final, né, de 2020 e comecinho de 2021, aqui com o nosso Jorge,
astrólogo importante aqui na nossa cidade, na nossa Baixada, e com a Jussara Leite, que atua na área da cosmologia chinesa, né? Isso. E o Jorge fez aí um comentário a respeito de área política, não é? A questão mais do progressista, o conservador, enfim, né? E em relação aos negacionistas, né? Aqueles que não levam em consideração o Covid, né? Que acham que a coronavírus não é nada disso, gente que acha que há aí uma manipulação internacional, né? Chega a ser absurdo, né? Mas há quem pense assim, né? E que negam até a eficácia das vacinas, essa coisa toda, né? Vamos continuar convivendo com esse tipo de pensamento, alguma mudança para 2021, Jussara? Então, esse ano é um ano de búfalo de metal in. O que significa isso daí? Até o dia 12 de fevereiro, nós estamos ainda no ano do rato. Então, ainda existem algumas controvérsias em relação a isso. Mas, com certeza, até abril nós vamos estar sem máscara já. Sem máscara? As coisas vão acontecendo, porque assim, o búfalo, ele é um animal que ele é extremamente correto, ele é ético, ele é um animal de muita responsabilidade, então esse será um ano de muita responsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade com o que elas estão falando, com o que elas estão fazendo. Então, é o que ele falou, é o tradicional. Então, é onde assumem os matriarcas, os patriarcas. Então, aquele que manda na família realmente vai falar, olha, aqui mando eu. E assim vai ser também no país, no mundo. Por quê? Porque o búfalo, ele vem exatamente para isso. Como ele é metal, então o metal, ele é mais rígido, tá? Então, ele vem para falar assim, olha, está na hora de colocar em ordem nisso aqui, não dá para ser essa bagunça toda. Então, tudo que a gente vai vendo acontecer são pessoas mudando, governos mudando. Por quê? Porque não fizeram a coisa do jeito que deveriam fazer. Então, isso daí é uma nova chance para que as pessoas mostrem, né, tudo aquilo que veio realmente fazer. Então, mas se não uso de máscaras a partir de abril... tem relação com a responsabilidade ou com irresponsabilidade? Com a irresponsabilidade, porque já deveria ter acontecido algumas coisas, tá? Mas o búfalo mesmo, ele entra no dia 12 de fevereiro. Você vai ver a mudança rígida a partir de fevereiro, tá? Então, não existe assim, por exemplo, assim, tem eleição, então vamos deixar o vermelho para depois da eleição. Entendi, Isso daí foi muito claro, né? Foi muito claro para a gente. Hoje a gente pensa muito mais, hoje as pessoas sabem, elas votam naquilo que ela vê, naquilo que ela sabe, ela estuda aquilo para votar, né? Então, hoje já ficou uma coisa bem mais clara, o búfalo não permite isso. O búfalo, ele vem e fala assim, não, é assim. Então, as pessoas vão ser cobradas, inclusive, por jornalistas mesmo, se você vê, os próprios jornalistas falam as coisas que vêm acontecendo e questionam. Então, isso é muito bom. E o búfalo, ele vem com essa ética, tá? Então, é uma ética que você tem que ter as coisas certas no lugar certo. Porque se não tiver, o tapete vai ser puxado, como foi agora no Rio. Muito bem. Bate mais ou menos com a linha da astrologia? Acho que é isso mesmo? se aproxima bem. Se aproxima bem. A gente sempre faz umas relações, eu e a Jussara, como se encontram bem as duas astrologias. Ela com os animais dela e eu com os meus. Então podemos imaginar que teremos assim um senso de justiça mais aguçado. Muito mais. As pessoas mais antenadas com assim, os problemas que acontecem. Não é assim, né? Claro, aos poucos, né? As pessoas estão se conscientizando. Talvez o início desse... Muitas pessoas estão se conscientizando, mas tem aquelas, quando eu falei assim do Saturno versus Urano, tem aquelas também que querem se manter as mesmas, ou piores ainda, né? O mundo não mudou para melhor até agora, não vi essa mudança. Eu também não vi. Não. Nós temos, temos que ser realistas. Inclusive uma pessoa muito séria, né, que conduz o país, né? Sim. Não, o presidente da República é um negacionista. Exatamente. Negacionista nato, é anti-vacina, né? E dos líderes mundiais aí, dos chefes de Estado mundiais do mundo, parece que, salvo engano, seria o único aí que segue aí firme nessa linha e que se nega a assumir que a vacina
é algo importantíssimo, mesmo com o presidente do Banco Central dizendo, mesmo com o ministro da Economia dizendo que a vacinação em massa seria a salvação da economia no país, ele parece que não se convence. Infelizmente, existem muitas pessoas que seguem essa linha de raciocínio. É verdade. Eu falei para vocês há pouco tempo aí que eu peguei um condutor de aplicativo de carro que ele era, a máscara dele vinha aqui, o nariz e a boca para fora, ele veio conversando comigo no carro. É isso aí. Eu achei um absurdo. E eu com a máscara jogando álcool à volta e abrindo a janela. Aliás, Quem o me olha pensa que eu sou álcool louco. do Jorge está fazendo uma festa. Eu aqui faço, eu levo no, álcool, não quero saber. No estúdio, está sendo o nosso cenário. Nós estamos todos protegidos. Eu já tive o Covid, mas como há essa possibilidade aí, ainda não 100% reconhecida por todos os especialistas, né? E reinfecção, né? Espero que isso não aconteça, mas estamos aqui bem protegidos com o álcool aqui do Jean, com o álcool aí do Jean espalhando aí para toda a área aqui nossa aqui. É a defumação do ano. Setentão. A defumação do ano é o álcool 70 este ano. E os nossos signos tradicionais aí? Temos aí então, algumas mudanças importantes, destaques importantes. Tem. Você sabe, eu gostaria de aliviar um pouco do que foi falado ano passado sobre o signo de Capricórnio. Para Capricórnio, Câncer, Áries e Libra. Vamos aliviar vocês, mas eu só vou aliviar os do primeiro e do segundo decanato. Os do terceiro eu vou manter ainda um pouco. Mas as pessoas do primeiro decanato, do segundo decanato, de Capricórnio, Câncer, Áries e Libra terão um ano muito mais tranquilo. Mais tranquilo assim, objetivando outras situações. Por quê? Esses astros Plutão, Saturno e Júpiter, que estavam em Capricórnio, Plutão fica. Saturno e Júpiter entrou em Aquário. Então, assim, existe um outro ritmo, uma outra modelagem para vocês. O cenário começa a mudar. E quando o cenário muda, o lance você precisa adaptar a roupa para o novo cenário. Porque senão você entra em cenário novo com roupa velha, com script velho. Então, esta é a mudança. A leveza acontece. Tudo aquilo que você sofreu, dificultou, obstruiu para você em 20, em 21 isso não aparece. Só que a minha pergunta é, o que você tirou de proveito disto? Eu tenho muitos clientes que tiraram proveito nesse período. Eles refletiram e mudaram a proposta de vida. Então, assim, 21 passa a ser melhor. Para quem continuou na mesmice, girando em torno das mesmices, 21 vai continuar na mesmice. Então, 21, para esses signos, Capricórnio, Câncer, Áries e Libra, é um ano de colheita. A colheita será oportuna, ou com fortuna, ou não, depende daquilo que você fez. E esses signos que tiveram uma dificuldade maior, um diagnóstico mais complicado no final do ano passado. Foi saúde, saúde, emprego, tudo mais, né? Perda de emprego. Eu atendi diversas pessoas assim, saúde, vida financeira. Emprego, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, um drama danado aqui no Brasil há muito tempo, né? O coronavírus veio para atrapalhar mais ainda, enfim, né? A gente não vê um movimento, como direi assim, que cause uma boa expectativa por parte do governo, por parte do Ministério da Economia, né? A gente sente aí um desconforto danado ali do ministro da Economia, enfim. Será que as pessoas que estão vivendo esse drama aí podem ter uma esperança melhor aí para 2021? Ou não dá para passar nada por enquanto, Jussara? Então, para mim, para o meu trabalho, é meio diferenciado. Por quê? O que acontece? Teve muita gente que estava no consultório, porque eu atendo há muito tempo. E eu acompanho as pessoas. E esse acompanhar as pessoas, teve muita gente que se deu muito bem em 2020. Ela melhorou de vida, assim, muito. Por quê? Porque ela realmente chegou, às vezes até, olha, aquilo lá que eu estava fazendo não era bem assim, então eu vou fazer dessa maneira. Porque dessa maneira ela consegue chegar muito mais, com muito mais... essa venda não tão direta, né? O e-commerce foi muita gente que estava ali em loja acabou fazendo de outra maneira e ganhou muito mais. Adaptações. Então, são adaptações. Exatamente. A aula. Eu tive que aprender. Os pais. Né? Eu tive que aprender. Gente. Aprender que você, quando está dando aula online, você precisa gritar. Então, os pais chegaram muito mais próximos às crianças, aos filhos, sabe? Porque os filhos ficavam com quem? Com os avós, praticamente, ou na escola o dia inteiro. Então, com o home, acabou acontecendo isso. Eles tiveram que se adaptar, mas assim, acabaram chegando muito mais próximo das crianças. Então, as crianças
também elas não entendiam o que era esse bichinho, mas é um bichinho que também ajudou essa aproximação. Então, eu não vejo assim, eu vejo que, tudo bem, muitas mortes, eu acho que a gente foi muito mal direcionado, tá? Mas eu acredito que esse ano 2020 é um ano de maturidade, das pessoas ficarem um pouco mais maduras com elas mesmas, de sentir de uma forma diferente. Então, os casais começaram a também se respeitar um pouco mais, né? E eu acho que, assim, foi um crescimento muito grande. Você fala uma coisa interessante, que é essa questão da maturidade e de a gente tem que se adaptar. É interessante porque esses astros, Plutão, Netuno, Urano, Saturno, eles não mandam e-mail falando que a vida vai mudar. Sabe? Uma pena, né? Eles não mandam e-mail e falam assim, olha, vai mudar na segunda-feira tudo, o cenário todo vai mudar. A gente viu. Pois é, mas é uma questão que eu acho importante você colocar na tua vida pessoal. Não é só porque percebeu agora. A vida pode virar de uma hora para outra. Né? Você está seguindo uma trajetória, essa trajetória muda. Ninguém mandou e-mail te avisando. E o que você faz? Você tem que ser flexível e saber que você tem vida curta, você perde pessoas ao seu lado vão embora. E aquela bobagem, que às vezes parece uma coisa simplista que a gente fala, você está com alguém hoje, tire tudo que você pode nessa presença da pessoa, seja afetivo, sentimental, amoroso, uma palavra amiga, porque o dia seguinte você pode não ter mais essa pessoa e nunca mais vê-la. Pode ser uma família sua, pode ser um filho seu, pode ser uma namorada, namorado, o que for. Então, assim, é esse significado que eu acho importante. 2020 vai ficar marcado na história, claro que vai. Mas lá na frente você fala assim, olha, como foi importante ter passado por aquilo, embora muitas perdas ocorressem. Olha, foi realmente uma experiência, talvez que Deus queira que seja única, né? Na vida de todos nós. Né? Nós tivemos uma pandemia que foi lá, a gripe espanhola, 100 anos atrás, 102, 103 Saturno, anos atrás. Plutão. Né? Era Saturno e Plutão também, né? Há um século atrás, né? 100 anos, 102 anos atrás. Né? E agora tivemos uma nova pandemia. Estamos vivendo esta nova pandemia. Há quem diga que 2021 será o ano 2, né, do coronavírus, do Covid, né? A gente espera que seja um ano 2 até a página 3, 4 ali, né? Abriu para frente, a coisa começa a mudar, as vacinas realmente peguem, né? A coisa aconteça. Você sabe o que atrapalha? É o ser humano. O ser humano... O ser humano precisa aprender a mais ser humano. Né? Eu li isso, eu achei bastante interessante. O ser humano precisa aprender a ser humano. Porque, assim, nesse momento tão crítico que a gente está, existe uma política contra. Existem pessoas negacionistas, nós estamos todo mundo juntos, né? Deveríamos estar. Né? Deveríamos. Agora, existe uma política contra coisas que atrasam, vacina que não se compra, ou seja, não é o astro que é culpado disso. Eu gostaria de deixar bem claro isso, que muitas coisas, astros produzem, promovem, transformam, mas as atitudes que você vai ter é que diferenciam tudo. Eu posso estar atravessando um trânsito planetário, você o mesmo, nós três temos o mesmo signo, estarmos atravessando um trânsito planetário. Só que cada um vai responder a ele de uma forma diferente, pela maturidade que cada um tem, pela responsabilidade social que cada um tem. E não é isso que você está vendo. Mas esse ano que foi um ano de política mesmo que a gente viu claramente algumas coisas acontecerem, aonde não adianta você... no 45 do segundo tempo mostrar alguma coisa, entendeu? As pessoas acompanharam, eu acho que isso daí foi até na nossa própria baixada, né? A gente viu quem se destacou, quem não se destacou, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Então isso daí também, eu acho que também tem que ver essa tal maturidade, as pessoas têm que acordar para a vida, né? Eu acho. Pois é, a vida é aqui, não é? Como eles estão colocando aqui, os astros dão aí uma linha, né? Um caminho, as possibilidades, enfim, não é isso? Agora, nós é que temos que nos virar, buscar, não é? Viver a nossa vida da melhor forma possível, né? Você tendo em mãos hora, dia, mês e ano, consegue fazer assim um rápido diagnóstico, uma rápida avaliação ou é complicado? Não, é assim... Tem que demorar um período para você fazer o mapa, estudar direitinho. Exatamente, eu estudo, porque assim, você tem, inclusive, um Deus prejudicial,
por exemplo, se a pessoa tem o Deus prejudicial, que é a família, então ela vai sempre carregar aquela família, e não que seja o Deus, que isso vai ser prejudicial, mas talvez ela não possa ir viajar para fora de um país, ela não possa, ela tem algumas responsabilidades aonde ela vai ter que arcar. Então, esse mapa, ele te dá um parâmetro disso tudo. De repente, olha, depois aquela pessoa da família, ela foi embora, talvez você tenha esse espaço. Então, o teu Deus prejudicial, ela te dá os 10 demônios, ela te dá uma série de coisas do que você pode e o que você não pode fazer. O que é bom... Mas isso é só em conversa, em diálogo, também com a pessoa que o atendimento. Consulta. Isso, o atendimento é uma consulta. Primeiro ela me dá todos os dados e daí depois do tempo que eu estudo, daí eu chamo ela para o consultório e a gente tem algumas horas de conversa. Entendeu? Horas? Horas. É horas porque ela precisa entender, né? Ela tem que entender o que é bom, o que não é bom para ela. E às vezes a pessoa vem de erros muito tempo. E aí ela acaba indo para um Feng Shui, ela vai para um outro ponto, que é onde ela vai começar a melhorar a vida dela. Porque às vezes ela vem com uma carga muito pesada, né? Então, de repente, a mãe faleceu aquele ano. E aí, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Né? Porque ela cuidava daquela pessoa. Então, daí, ela começa a renascer. Então, esse renascimento, a cosmologia, ela te orienta. Então, você vive o luto, porque é importante você viver o luto, mas com uma sequência de uma outra vida, de um outro parâmetro de vida. Então, às vezes, você tem pessoas que têm 2 vidas na mesma vida. Então, é muito interessante. Duas vidas. Até ali, ela foi exatamente desse jeito e depois ela pode mudar tudo isso com a cosmologia chinesa, só que dentro daquele parâmetro correto. Então, ela segue o caminho dela, entendeu? Mas são 2 vidas em uma só. Mais um intervalo, já a gente retoma aqui o ponto de vista, em instantes. Muito bem, voltamos na nossa sequência aqui do ponto de vista com o nosso Jorge, astrólogo, e com a Jussara Leite aqui conosco também, da área de cosmologia chinesa, né? E os outros signos, Jorge? Você falou aqui de 4 signos, enfim, que vão ser mais aliviados agora, estarão mais aliviados em 2021, enfim, dá para dar mais uns pitacos aí, não dá? Geralmente as pessoas perguntam para mim, no ano, quais os signos que se destacam, o signo que vai ter sorte. Eu não gosto de chamar a palavra sorte. A palavra sorte em astrologia eu gosto de chamar de oportunidades. Tá? O signo de Gêmeos, o signo de Libra e também o signo de Aquário. Por ter acontecido esse alinhamento em Aquário, Júpiter e Saturno, é uma proposta nova que os aquarianos têm agora para ter um novo roteiro de vida também, ok? Para firmar os propósitos da sua vida. O Aquário, o Gêmeos e o Libra. Inclusive, estudos, especializações vocês devem fazer e investir na cultura, investir no intelecto, tá bem? E também tudo muito programado. Esses 3 signos que são do ar, né? O Aquário, Gêmeos e Libra, estão numa fase da vida que precisam programar e ordenar a sua vida. E vocês têm aspectos favoráveis para vocês terem um encaminhamento bom também. Programar e ordenar a vida, hein? Olha, é uma boa oportunidade, então. Gêmeos, Libra e Aquário. E Aquário. Né? Eu já falei de Capricórnio, Câncer, Áries, Libra. Touro. Falei de Touro? Não. Não. Touro vai bem, não? Touro recebe os bons aspectos aqui, recebe, na verdade, uma conjunção. Os taurinos já vêm há alguns anos aí tendo que se desligar, se desapegar. São anos de desapego. O signo de Touro é um signo de terra, e o signo de terra sempre tem a necessidade da segurança, tá bem? Este é um ano em que você vai ter que lidar com aquilo que eu falei anteriormente aqui no programa. Eles não enviam e-mail dizendo que sua vida vai mudar, porque sua vida vai mudar. Tá? Essas mudanças são rupturas que acontecem. Muitas vezes são rupturas que partem de você, tipo, você levanta e fala assim, já não quero mais isso para a minha vida. Eu me desgarro, vou me desgarrar disto. Eu quero fazer uma nova trajetória de vida. E tem épocas também na sua vida que a mudança recai sobre você. É como se o destino fizesse parte da sua vida. Tá bem? Então, assim, é importante você entender Touro, o signo de Virgem também, mas o signo de Virgem tem um ano importante, porque existem 2 astros aqui que estão me favorecendo muito, que são justamente o astro Plutão e o astro Urano, né? Que estão fazendo
novas, você pode aproveitar esse ano de uma nova trajetória, uma fase legal da sua vida. Inclua tecnologia, novidade, progresso, gente nova. Conhecer gente nova vai te ajudar muito, os virginianos principalmente. A Jussara aqui, né? É virginiana? Eu sou... Eu. Os arianos, eu já falei, os librianos, Câncer e Capricórnio vão estar mais livres para isto. Os geminianos, já falei de Libra, Câncer, Leão. Os leoninos vão receber as oposições de Júpiter e Saturno. Então são anos também de acertos, tá? De ajustes. Esses ajustes são: Júpiter ajuda muito os leoninos este ano a expandirem na vida e Saturno cobra muito. Você tem que fazer, mas tem que fazer corretamente. Tá? E bater de frente muitas vezes. O que acontece? Não bata de frente com chefias nem autoridades. Tá? E falta o quê? Peixinho você não falou ainda, hein? Mas escorpião, vai lá de escorpião. Escorpião recebe uns aspectos interessantes também aqui no céu este ano, mas também está naquela linha, está na linha do taurino, porque são opostos, touro e escorpião, né? Sabendo lidar com as mudanças que também vão ocorrer este ano. Na verdade, 2020 a proposta foi muito interessante para touro e escorpião, só que 2021 a proposta vai um pouco mais tensa. Vem a mudança, mas vem a cobrança. Tá? Então você vai ter que fazer também adaptações. Peixes não precisa este ano. Está em casa. Bom, eu espero que seja pelo menos razoável, né? Peixes eu não Se trouxe. der para manter o que a gente aguentou o tranco aí em 2020, Peixes eu acho que a gente trouxe. passa bem por 2021. Mas está na mão, peixes, ele está na mão. deixa Ele me peixes provoca pro final. sempre, né? Os peixinhos Aí ficam acabou no o final, tempo, eles né? colocam o comercial. Tá certo. Você vê que coisa Existe isso? uma palavra chamada inspiração. A palavra inspiração é muito importante. Os poetas se inspiram, os músicos se inspiram, os artistas se inspiram. E quando você está inspirado, você começa a ter um bom roteiro na sua vida. Não é a intuição racional de Urano, mas é a inspiração e as impressões que Netuno te oferece. É o imaginário. Pisciano, entenda uma coisa. Este ano, a sua inspiração vai te auxiliar a ganhar dinheiro, vai te auxiliar a melhorar de vida e a criar muitas situações novas na sua vida. Então, se inspire, deixe fluir. O universo sempre ajuda a gente quando a gente está aberto. E os piscianos são signos que têm uma tendência muito forte a captar as coisas sem explicar. Não sei porquê. Eu sei, mas eu não sei porquê. E parece que vem uma coisa dentro de mim Isso é verdade mesmo, né? e me dá um caminho. Então, este é um ano em que a inspiração vai lhe auxiliar a tirar você até das maiores problemas e dificuldades. Eu tinha certeza Viu? absoluta de algumas Olha coisas aí. aí que andaram acontecendo aí. Tinha certeza que iam acontecer. Não dava para explicar muito bem o porquê que eu tinha tanta certeza assim, né? Mas Essa certeza ligação, eu tinha. Essa né? ligação Isso é verdade que mesmo. o pisciano tem com o coletivo. Né? Só que lembra uma coisa, essas ligações que você tem com o coletivo, você também tem que devolver ao coletivo. Senão não volta para você. Ações sociais seria interessante você fazer. Tá? Eu procuro fazer. Práticas espirituais. Eu tenho. Práticas Bastante. espirituais e ações sociais. Eu tenho bastante, exatamente isso. Grupo Espírita Irmã Angelina que o diga, né? Vamos lá, frequentemente. Infelizmente, em 2020, acho que todos os grupos espíritas, enfim, né? As igrejas e templos tiveram que ficar fechados um tempão. Alguns não conseguiram reabrir, né? Não foi possível reabrir, até pela idade aí da maioria das pessoas que frequentam, tal, né? E que ajudam as pessoas espiritualmente. E a igreja com 40%, essa coisa toda, né? Foi uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas na medida do possível a gente tentou aí se manter ligado, né? A essa espiritualidade que eu acho que é muito importante. Jussara começou a estudar cosmologia chinesa. De onde saiu a ideia? Como é que você decidiu caminhar por aí? Faz uns 20 e poucos anos, onde eu conheci um chinês, onde eu sou artista plástica e eu ia desenhar o Monte Serra. E eu não entendia porque todo mês ele queria que eu se sentasse no mesmo ponto e olhasse para aquele ponto e começasse a desenhar. No final do ano ele começou a me mostrar, então ele começou a me mostrar que as coisas mudavam de uma certa forma. E aí eu fui tentando entender, porque ele era chinês, o que aquilo significava. E o chinês, assim, muito antigo, ele não quer que ele imagina uma mulher, fica aqui e desenha só.
E aí eu fui mais perspicaz, eu fui conversando com ele e ele falando para mim, você tem excesso de elemento fogo. Elemento fogo é o sorriso, então o sorriso te dispersa de algumas coisas. E eu já, né? Então eu ficava tentando entender o que era aquilo. E aquilo me chamou muita atenção, mas há 20 anos atrás não tinha nada para você estudar. Então eu cheguei aí em São Paulo, procurei algumas pessoas, caí em umas porcarias de cursos e aí eu fui vendo que a coisa era muito mais séria e eu comecei a encontrar um pessoal onde eles eram arquitetos, né? Arquitetos, engenheiros, que tinha um grupo chamado Eternal Key de pesquisas avançadas. E foi aonde eu fui estudar. Então a gente eu estudei praticamente uns 4, 5 anos, todos os finais de semana, com pessoas que vinham do Brasil inteiro. E aí a gente ia colocando, e eu colocava muita coisa de Santos, que foi praticamente essa época onde os prédios estavam crescendo, muitos prédios. E aí eu me especializei mesmo no Feng Shui. Porque na nossa cidade, inclusive, isso foi muito perturbador naquela época. Porque ficamos com excesso de elemento madeira onde era terra. Então, deu uma desestruturada na cidade. Então, o que a gente estuda na cosmologia? Por exemplo, este ano a gente vai ter muita água. Esse ano passado, no ano do rato, foi o fogo e esse ano, agora, será a água. Então, é um elemento que a gente tem que se preocupar durante 2021. E aí nós temos já a previsão de um verão muito úmido, muito chuvoso, né? Não sei se para o Brasil inteiro ou mais aqui para a Baixada Santista, acho que o país inteiro, né? E temos acompanhado umas viradas de tempo aqui no verão, faz uns dias muito quentes, aí vira, aí você passa aí 4, 5 dias seguidos, uma temperatura mais fresca, com bastante chuva, não sei se é por aí que as pessoas também devem se preocupar. Exatamente, por aí. Por aí, pelo contato direto, por exemplo, afogamentos. Então, são coisas assim que você tem que reparar muito, você tem que ficar com cuidado com a água esse ano. Ano passado eu falei muito do fogo, né? Logicamente não sabia. A gente nunca tem, não é uma previsão assim, olha, cuidado com o fogo. Então, nós tivemos muitos incêndios, inclusive o incêndio lá, né? Que a gente viu, onde o governo fingiu que não existiu. Então, a gente teve coisas muito, muito complicadas com fogo. E esse ano é a água, em 2021. Pois é. Na área da astrologia, né? Alguma coisa assim do tipo para as pessoas ficarem mais atentas também, ou, Jorge, ou no coletivo, não? No coletivo é que ele... Claro que temos aí o coronavírus e o Covid, né, para cuidar, né? Eu falei, o primeiro semestre, na verdade, o primeiro trimestre de 2021 não será um trimestre ainda que as coisas vão desenrolar de forma nenhuma. O Brasil recebe o astro Júpiter, a partir de abril, março para abril, no ascendente, ele sai finalmente da casa 12 e inicia um ciclo de 12 anos agora. E os ciclos de Júpiter sempre são os ciclos mais afortunados. Bem, então nós temos umas expectativas aí em abril, nós temos uma melhoria de condições gerais, tá? Ou termos propostas, aparecerem propostas novas para a gente ter um significado melhor para 21, bem? Mas assim, eu parto do seguinte princípio para 2021. Esses astros que estarão regendo Saturno e Urano são astros também, o Urano é um astro de avanço, a tecnologia não vai parar. Você precisa se adaptar, conhecer o novo, tá bem? Porque ela não vai parar. É uma questão assim, o desenvolvimento tecnológico, inclusive, do Brasil, do final do primeiro semestre, principalmente para o segundo semestre, vai ser uma alavancada. Tá? A questão vai ter um crescimento muito grande aqui. E o aspecto também imobiliário está positivo e o agropecuário também. O agronegócio brasileiro, para mim, é sempre bem, né? E este ano está muito bem aspectado, inclusive a parte toda do imobiliário. A sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Também? Será que vamos continuar crescendo aí, discutindo, debatendo cada vez mais? Cada vez mais. E assim, a conscientização da criança também, eles já parecem que vieram prontos para isso, né? Então, eles já sabem o não jogar papel, eles brigam com aquele cara que deixa alguma coisa jogada na praia, eles não entendem muito bem isso também. Então, é como se eles realmente estivessem prontos exatamente para cuidar desse planeta. Eles vieram com uma nova linguagem onde começa a ter uma força muito grande e precisa, é necessário, porque a Terra está gritando, não tem mais o que falar, né?
não tem mais como pedir. Então, todos os elementos, na verdade, principalmente porque o metal, a gente tem 5 elementos. Esses 5 elementos, ele tem que ser transformado num ciclo de geração. E ele está num ciclo desconstruído. Então, a gente tem que retomar essa construção onde viram pessoas mesmo, pessoas líderes, grandes líderes, para mudar esse aspecto. Tá? Esse tipo de discussão a gente vem sentindo que vem crescendo realmente de uma maneira enorme, né, pelo mundo afora, né? Aqui no Brasil temos aí um governo confuso, né, confuso para deixar barato, né, na questão ambiental, o que está transformando o país num pária aí para o mundo afora, né? O Brasil está completamente isolado, né? Ninguém quer conversa com o Brasil em relação aí aos países mais avançados, que lá atrás também, né, devastaram todo o seu verde, todas as suas matas, enfim, Amazônia, né? E hoje fazem questão de preservar através da Amazônia, né? Mas a gente percebe claramente essas discussões, esses debates aumentando ano após ano, né, Jorge? Uma conscientização aí que vai crescendo, né? Mas assim, existe o lado A e o lado B. E o B também, né? É verdade. O lado O bom interesse e o lado não financeiro. bom. Às vezes a gente está falando para uma parcela da população que é classe média alta, né? Das mudanças, do significado, que nasce vão para boas escolas, né? Tem bons professores e especialistas. Mas esse não é o todo, né? Pelo contrário, né? A minoria. Pelo contrário, é a minoria que é a classe média alta e que pode prevalecer de coisas, de situações boas na vida, né? Boas escolas, boa cultura e tal. Mas daqui em diante, isso vai ficar muito diferente. Muito bem. Finalzinho aqui do nosso ponto de vista especial aí, dessa reta final de 2020 para o início de 2021. Quero agradecer muito aqui a Jussara Leite, na área de cosmologia chinesa. Obrigado por estar conosco. Sucesso em 2021. Jorge, prazer recebê-lo novamente. Sucesso também para você. Eu agradeço você, agradeço ao Marco Santana que hoje está também, presente. que hoje não está hoje presente, né, por probleminhas de saúde, né, mas se recupera da melhor maneira possível. E sempre agradecendo a você que está com a gente aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira. Nossa edição é 1h30 da tarde, do Ponto de Vista, que tem a reprise às 8 da noite. Obrigado. Valeu, gente.